Olá, bem-vindos ao canal Filosofia da Coruja e hoje vamos fazer uma análise da música Que País é Esse? Que País é Esse? De Legião Urbana. Vamos lá? Vamos fazer uma pequena análise dessa música. Todo mundo conhece, Que País é Esse? Eu vou fazer essa análise, né, com cunho aí dentro da filosofia, dentro da sociologia, tá? E espero que vocês, né, gostem dessa análise que a gente vai fazer. E lembrando que se ficar muito grande, vamos dividir aqui, fazer em duas partes, né, porque tem muita coisa para falar, tá? Mas essa música, ela tem ali uma parte bem punk, né, que eles, na época, né, o Renato tinha muito isso de trazer essa parte punk, né, e vai da música I Don't Care, né, que é eu não me importo com esse mundo, né, eu não me importo com a garota, com as coisas, que é uma música, né, do Ramones. Acho que dá para vocês. Aí ele muda ali, né, sobe ali, acho que para mi, algum tom, enfim, alguma coisa desse tipo, e muda um pouco, tá mais praticamente, tá dando ok. Então a música, né, faz essa análise dessa música de Legião Urbana, que país é esse, né, uma pergunta que ele faz, né, e sempre indagando as pessoas, né, para que país é esse, né, que país é esse que a gente vive, que país é esse que você vive, que país é esse que nós queremos, que país é esse, né? Enfim, depois aí no final a gente conclui. Mas aí ele fala nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Aí ele indaga mais uma vez, que país é esse, que país é esse, que país é esse, né? Então, essas três, né, a gente, indagações dele, a gente pode, pessoas, né, Congresso e, né, para as três, né, nas três esferas, né, nesse sentido. Aí ele vai, né, pega ali as regiões, né, no Amazonas, né, no Araguaia, na Baixada Fluminense, né, que havia, né, começado ali a questão da violência, depois faz a análise bonitinha, só para da música. Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, né? Ou seja, e aí falando um pouco da ditadura, né? Do que muito embora não era uma música, não tinha esse foco direto, tá? Do que eu vou falar aqui, do que era a época, o contexto da época, mas era por rebeldia, né, da turma, né? Então, assim, nos anos 80, para a gente ter assim, uma noção, né, para vocês se situarem, né, a Legião Urbana começou em 82, né, foi até 96, né, em 77 surgiu o Paraná do Sucesso, depois 81 Barão, né, Vermelho, Titãs também no mesmo ano. Então, nos anos 80 foi assim, formidável, cara. Nos anos 80, a Blitz, né, 82, aí depois vem Kid de Abelha, 81, Capital, acho que 82, depois Ira, 81, Engenheiros do Havaí, 84, RPM, 81, que foi aquele boom, né, com revoluções por minuto, né, o RPM era acho que a mistura de assim, de fervura, né, acho que dos Beatles junto com, sei lá, com Elvis Presley, assim, sabe, assim, uma proporção bem gigantesca mesmo, né, os caras, era uma loucura, era um fervor, era lotado, né, e aí o Traje Rigor 80,
né? Então, basicamente, acho que essas principais bandas que eu lembro assim, né, foram nesses anos 80, que assim é fantástico, né? 4 Beats também, né? 14 Beats, né? 14 Beats também, né? Plebe Hood, né? Não posso esquecer Plebe Hood, cara, 81, né? Nenhum de nós 86, Camisa de Vênus, né? 80, acho que durou 6, 7 anos, né? Aí Nenhum de Nós 86, cara, assim, muita banda, tá? Muita banda mesmo, né? Surgiram aí nesse, tá? É, nessa época. Então, esse era o contexto aí para quem não conhece, não conhecia, não sabia. Então, nos anos 80, os anos 80 foi uma loucura de banda, tá? Muita banda boa mesmo. Eu acho que esse surgimento de muitas bandas, eu acho que fez cada um tentar ali ser um pouco melhor, mesmo que não tenha, né, de fato, essa guerra, não guerra, mas assim, tipo, né, uma rivalidade, né, mas teoricamente a gente sabe, né, eu lembro que o Cazuza, quando viu surgir o Renato Russo, disse, cara, você é um poeta fantástico, eu preciso ser melhor do que ele, né, mas no sentido de bacana, legal, não de raiva, de briga, não, mas era nesse sentido, eu preciso ser melhor do que ele, preciso fazer música melhor do que ele, né, porque o cara é fantástico. Então, isso, né? Além de conhecer o talento dele, em si, caramba, também preciso, né? Preciso ser tão bom, né? Isso aqui é opinião minha, tá? Assim, ele falou isso, né? O Cazuza, mas eu digo que as outras bandas, eu acho que também mostra, você é muito jovem, você não tá nem aí, você quer tocar, quer ter, mas ali surge poxa, tocar ali um riff legal, precisa dar uma estudada, isso eu acho que rola. Ele volta, né? Aí o Terceiro Mundo, se for piada, né? No exterior, né? Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, aí uma ironia gigantesca, né? Que ele faz, tá? Quando vendemos todas as almas, né? Dos nossos índios no leilão. Então você vê que ainda, né? Ainda hoje, né? Então assim, acontece, né, essa questão dos índios. Então assim, era uma música que ele a priori não tocava, tocava só ali, né, em Brasília, da Alberto Eletro, a banda antiga dele, e ele tocava pouco porque ele acreditava que essa música, que o país ia ser outra coisa, ia ficar obsoleta essa música, né, que o país ia crescer, né, então ele tinha esperança que o país, né, não fosse esse que ele cantasse, né, e é uma música que está aí entre as 100, né, da Billboard, mais assim, totalmente atual, né, totalmente atual. Então vamos só entender antes o contexto histórico, né, vamos tomar um pouco a história da época do Brasil, marcada por mais de 20 anos de ditadura, né, com o governo em Castelo Branco, de 64 a 67, depois Costa e Silva, não, 64 a 70, 69 a 74, aí vem Médici, tá, com 69 e 74, depois o Geisel em 74 e 79, tá, e com Figueiredo de 79 e 85. Né, o voto direto foi alcançado apenas em 90, né, com o Collor, tá, e lembrando aí que o Geisel, né, ele é citado, né, nessa questão de 79, que essa música, né, na Constituição é de 79, que ainda está por vir, então, aquela coisa toda, não de 88. Tá? E depois eu conto aqui um lance também do Geisel. Durante os anos negros da ditadura, qualquer tipo, tá, de crítica social era severamente punida. Certo? Artistas intelectuais, né, foram exilados, opositores políticos, tá? Então era uma coisa monstruosa a ditadura, tá? Era pessoas, tipo, atores que faziam peça, tá, teatral, e tinha que, tá aqui, tinha que ficar, entregava, a pessoa, né, os caras do exército, olhava o texto e tal, e ficavam na frente para ver se você ia falar alguma palavra, assim, totalmente, os caras eram totalmente loucos, assim, sabe, sem noção, achava que
existia algo desse tipo, uma conspiração, comunismo, uma coisa totalmente loucura, tá? E era coisa assim boba, tá? Se falasse alguma coisa, sabe? Coisa assim é, é, bem ingênua, assim, coisa bem louca, né? Então muita gente foi torturada, muita gente mesmo, tá? Então a ditadura existiu de fato, tá? Não foi brincadeira. Então assim, a gente vê hoje pessoas querendo algo desse tipo voltando, não tem nenhuma noção, né? Como também não tem noção, né, do que foi, né, o Hitler, né? Então assim, esse é um outro papo de história, né, que a gente vai conversar depois, tá? Então, durante os anos negros da ditadura, qualquer tipo de crítica social, tá, era severamente punida. Então, eu coloquei anos negros mesmo, porque era perseguição, principalmente também aos negros, artistas. O número desse período são assustadores, cerca de 5 mil pessoas aí perderam os seus direitos, né, políticos, 474 foram mortas, né, que se tem, tá? Ou desaparecidas, né, essas pessoas. E também a música Que País é Este não fugiu à regra, foi censurada também ao seu conteúdo por ser questionador, tá? Então muita gente tinha que fazer música ali bem de duplo sentido, né? Como Cálice, né? O Olho de Tolo, né? Do Raul Seixas. Então essa turma aí, né? O Chico, Caetano, eles tinham que fazer, né, música bem nesse sentido. Tem uma do Raul Seixas, que é maravilhosa, no auditor, lógico, depois a gente faz essa análise também, né, dentro desse contexto também atual que a gente vive, mas também tem uma que eu não vou dizer o nome, eu vou só colocar aqui um pouco, que ela faz reverência, tá, ao Geisel, né, na parte aqui da Constituição, que 79 que eu falei, né, que era o período de Geisel, né, do Geisel. E aí só vou colocar aqui um pouquinho dessa música para vocês verem como o Raul, ele estava meio que chateadozinho com o Geisel. Vou colocar aqui. Eu tô virado no diabo, eu tô retado por você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castigo. Esse é ele falando do Geisel, né? Que via tudo calado, né? Com carinha de miado, né? Então, né, depois a gente faz essa análise também dessa linda música, que a história é fantástica dessa música do Raul, tá? Eu não vou dizer o nome. Quem souber, põe aí na descrição, tá? Na descrição, põe aí nos comentários, e aí vão fazer sobre ela, tá? Então, a música Que País é Esse? Lançada em 1987, tá? Que país é este? Né? Da Legião Urbana, nunca, né, esteve tão atual, ou seja, né, como eu falei, né, foi escrita ali em 78, mas entre 80 e 87 no álbum, tá? Que foi durante ali o regime militar, tal, Constituição brasileira, né, não é respeitada de sua origem, né, de 88, né, que fala ali que não é respeitada, tá? E aí também, e qual a expressão, né, dessa música? Essa música realmente fala do Brasil, que muitas vezes, né, se apresenta como um local corrupto, tá? Então a gente fala assim, mas o Brasil não dá certo porque ele é corrupto, a corrupção está generalizada. Mas a corrupção existe no mundo todo, tá? O que a gente tem aqui é uma questão única, que é as pessoas não têm um investimento gigantesco, massivo, tá, em educação. Tá? Então a desigualdade ela é gigantesca. Então, quando você tem desigualdade muito grande, você tem miséria, você tem pobreza, você tem violência. Então, se a gente conseguir diminuir essa desigualdade social, a gente consegue ter um parâmetro bem melhor dentro de um contexto, né, ligado à corrupção. Tá? Então, se você vê os países, né, a corrupção para eles é uma coisa assim abominável, muitos se matam, então, enfim. Tá? Então, e aí, apesar disso, em muitos casos, né, no país, ele via, né, uma coisa espalhaçosa por muitas pessoas, da sua população,
né? Então você vê alguns versos ali, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Ou seja, é o que a gente vê hoje, muitos não estão respeitando a Constituição, né, de 88, tá na Constituição muitas coisas, né? Por exemplo, né, o direito à propriedade, né? Ou seja, você vê muitos terrenos vazios, você vê muitas construções, né, abandonadas, só fazem especulação imobiliária, ou seja, aquilo ali tem que ter um serviço social. Então, o que, é que o MST vai ter que fazer? Vai ter que invadir e mapeia essas regiões, né, essas áreas que estão, né? Ou seja, não é sua casa, seu imóvel, não é isso. Vai ver o terreno que está lá há 10 anos, né? Tem um período que ele vai ver, está parado, está devendo IPTU 1 milhão. Então, ou seja, então tem que ter um serviço social. Isso não é o MST, não é alguém que decide, isso está na Constituição. É para o Estado pegar aquele imóvel e colocar para moradia. Tá? Então ele não faz. Né? Tem que garantir segurança, educação, saúde. Então o Estado faz crime todos os dias, né? Então ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Todos ali querem o futuro, mas não respeitam. Então como é que você vai ter, né, algo, né, que possa ir adiante se você não acredita, né, nessa concepção, nesses valores, nessas coisas, tá? Então essa crítica, né, que é abordada na canção, é uma crítica da sociedade brasileira, em concreto, a imperfeições também do ser humano em geral. Mas, repito, quando a gente consegue ter uma qualidade na educação e estudo, educação é uma coisa, estudo é outra. Tá? Você pode ser uma pessoa estudiosíssima, saber muita coisa, mas ser totalmente má educada. Tá? Então, uma pessoa, educação com o estudo, tá? Então a gente consegue, né, tentar humanizar mais, né, as pessoas, as coisas. Então deixar claro, né, que também o Renato, como eu falei, ele evitava tocar essa música porque ele achava que um dia ela não seria atual, né? Então Renato Russo ele abarca em sua letra uma boa parte do repertório do país, do território do país, né, como a região norte, ali representada por Amazonas, centro, oeste, o Mato Grosso, o nordeste, sudeste, que é representado ali por Minas, né? E aí ele fala, né, que país é esse e as favelas, né? Então, um contexto bem dentro da sociologia, né? As favelas surgiram no Brasil a partir de uma grande modificação, né, da população, né, indo, né, do campo ali para a cidade, né, não se esquecendo do fim da escravidão, né, que se atravessava também nesse período, mas também vem, né, a dizer o seguinte, que o desejo, né, das pessoas, né, ricas de não conviver com as pessoas pobres, né? Então tem a favela em São Paulo, que é Higienópolis, que a ideia é higienização, que aí todo mundo fosse limpo dentro desse sentido, tá? Então, em que sua grande parte, a maioria era seus empregados, tá? Não queriam que aquelas pessoas repartissem o mesmo espaço, né, que é o seu. Então, não quer que, né, a pessoa que é submissa trabalhasse ali junto a ele, morasse perto, né? Então, a gente vê muito isso nas construções das casas, né? Onde que fica o quarto da empregada, né? Então, para pensar direitinho. Então, bem nesse sentido. Então, as pessoas pobres se obrigavam a sair daquele espaço e ocupar outros locais, sem muitas condições, né, financeiras. Começaram a erguer barracos de madeira que se amontoavam ali, né, apertadamente e sem muitas condições básicas de sobrevivência. Aí o processo de surgimento das favelas chama-se favelização, né, dados históricos apontam mais ou menos aí que as primeiras favelas surgiram no final do século XIX, mais ou menos, após o término da Guerra de Canudos, que foi em 1896 a 1897, né? Que era terreno cedido pela Marinha a soldados que retomavam aí, né, das missões militares. Então eles tinham, né, disseram, vocês vão ter, mas, né, não deram nada. Tá? Em resumo, tá? Então, assim, a favela é um tipo de conjunto habitacional popular, presente em cidades constituídas, né, seja
né? O nome favela é oriundo, se não me engano, uma planta típica da caatinga brasileira, né? E passou também a se referir a conjuntos populares informais a partir da década de 1920, tá? E a favelização é essa expansão, né, das favelas, tá? Elas surgem da urbanização totalmente desordenada, tá? Que resulta em fenômeno de macrocefalia, tá? Urbana, comum em países emergentes e subdesenvolvidos, certo? Que são, eu falo, são totalmente a expressão da desigualdade socioeconômica do espaço, né, urbano. Então, temos aí mais de 17 milhões de pessoas que vivem, né, muito mais em favelas no Brasil, tá? A maior, tá, que a gente tem no Brasil é a Rocinha, tá? Então, entender que depois da Guerra de Canudos, muita gente retornou à Baixada Fluminense, é isso que ele fala, Baixada Fluminense, né, e ali, tentando morar, eles começam, né, a ir para as encostas, para morros, né? Então, assim, coisa assim absurda a gente ver pessoas ainda morando em favelas, né? Enfim, é uma coisa, né, bem desesperançosa, tá? Mas a gente tem que agir, tem que ir adiante mesmo, e com certeza, tá? E aí, que ali é da Baixada Fluminense, hoje, que, se não me engano, é o Morro, né, da Providência, né, conhecido nacionalmente, conjunto habitacional, né, conhecido como Morro da Previdência. Tá? Aí o Brasil é o país do futuro, né, nesse sistema elitista ali, né, com força democrática, se mantém o mesmo sistema político em que se repetem, né, os mesmos candidatos, seus familiares, as pessoas próximas deles, né, se esquecendo da renovação necessária em todas as áreas. Mudança traz transformação, né, e renovação. Né? Todo o discurso de palavras, né, estas tão importantes na psicanálise, né, ou seja, que a gente pode colocar o seguinte: o peso enorme que é estimável para a comunicação do ser humano, né, tanto na questão consciente como inconsciente, ele se estrutura, né, com palavra. Mas no caso aí dos políticos, esta palavra já não tem mais valor, né? Ou seja, estou falando aqui o Brasil, o país do futuro, para eles não importa, né? O futuro ali, né, para eles é o agora, né? Entendeu? Então, e aí a gente, né, se associa, né, a questão do político com mentira, né? O Brasil carrega essa estigma de uma potencialidade, né, de se tornar um país desenvolvido, mas permanece por todos os anos como subdesenvolvido. Então, assim, essa questão também de subserviência, né, de ter, né, sempre tem que ter um rei, né, a gente é muito carente, né, de rei, tem que ter um rei, né, questão imperial, essa questão de subserviência. Não, tá aí, o Brasil ele tem total condição de ser soberano, tá? Mas assim, quando você puxa para a soberania, você vai funilar ali a desigualdade, porque você vai capacitar essas pessoas, né, montar indústrias, né, fábricas, tá? Então, pessoas que vão ter que ter um conhecimento, vão estudar, tá? E eles querem ter essas pessoas, né, ali totalmente pobres, totalmente sem condições, né, intelecto, para poder conseguir, né, usurpar dela toda a consciência, né, que ela possa ter, né, de apenas a força de trabalho, tá? Enfim, então aí aparece também, depois ele fala da questão da desvalorização indígena, né, da cultura regional, bem presente, né, hoje, né, a matança aí dos índios, invasão de terras, Yanomamis, é uma coisa assim absurda, né? Então não dá para entender, né, porque o Brasil é tão rico, né, em cultura e miscigenação, né, essa mistura maravilhosa de culturas, né, diferentes, né, que vai do norte ao sul, né, do país, merece respeito por todos que vivem, né, seja no exterior. Enfim, aí o trecho a seguir exprime um pouco da indignação que ele tem ali, né, em relação a isso, né, terceiro mundo, se for piada, no exterior, né, então essa coisa, né, que ele fala, né, então, ou seja, só se for no exterior.
né? Então, tem toda essa cultura, né, bacana, né, essa riqueza que nós temos, mas a gente não consegue aproveitá-la para uma benéfica, né, para todos, né? Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos hinos no leilão, né? Estou tentando vender, né? Estou tentando vender e conseguir aí já milhões, né? É o que digo, né? E tivemos, né, a questão ambiental aí, né, de derrubando árvores, enfim, né? Então, o Brasil acaba virando realmente uma piada lá no exterior, né? Ou seja, principalmente quando, né, essa questão aí da madeireira chegou nos Estados Unidos, né, porque podia tirar, eles fizeram uma medida provisória para tirar a madeira de qualquer lugar, tá? Não podia ser terra invadida, podia ser o que for, não tinha a origem, né? Aqui tem que ter a origem. E continuou nos Estados Unidos, não, cadê o papel da origem da madeira? E aí, não, mas é uma lei, medida provisória. Aqui não, voltou, e assim foi que descobriu a questão do Salles e tal, né? E ficou, né, por isso mesmo, então, ou seja, vira piada, né? O país vira piada nesse sentido lá fora, tá? Então aí escândalo político, né? Uma atriz, né? E após o escândalo que teve, né, na época também, né, da ditadura, depois, né, com Collor, né, os índios e também a Amazônia, que é uma das mais belas riquezas do mundo, mas principalmente por fornecer oxigênio através de sua imensidão de árvores e um rico ecossistema com milhares de espécies animais. Aí ele fala de novo que país é esse, né? Extinção e desmatamento, né? Existe um movimento de interesses de sua extinção, desmatamento. E a gente tem hoje pessoas, né, a grilagem invadindo terras, enfim, né? Então se tem pouco fiscalização, né? Acho que tinha 3 ou 5 pessoas fiscalizar a Amazônia toda, é bem complicado, né? Os índios até hoje sofrem com seu não reconhecimento e falta de respeito, né? Os índios diminuíram muito, né, em sua cultura, e também de todos nós atualmente se faz movimento, adaptação, tanto no livro de história como nas mídias sociais, né? Entender que os índios aqui já estavam, tá? Não foi pegar os Cabral que descobriu, mas conta uma história completamente diferente, né, para nós, né, quando a gente, né, vai estudar, né, e é uma coisa totalmente diferente. Por isso que a gente tem que entender, estudar um pouco de sociologia, de filosofia, para a gente entender um pouco a questão, né, dos índios, dos negros, né, dos pobres, né, da questão da sociabilidade, né, da ontologia do ser, né, do devir, tá, do ser, enfim, né, teoria social, enfim, tá? E aí, falar um pouco da gravação da música, né? Foi o terceiro álbum da banda, que tem o mesmo nome da música, né? Que país é esse? Foi 87, como eu falei, né? 9 anos após ter sido, né, a música ter sido composta, né? E sobre essa demora, aí o Renato afirmou que país é esse nunca foi gravado porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente obsoleta. Isso não aconteceu ainda, é possível se fazer a mesma pergunta com o título, né? Então, assim, cara, é fenomenal essa música, né? Que país é esse? Então, conta todo esse contexto aí que a gente vive hoje, né? No Brasil, né? Entendeu? Então, né, sendo as mesmas pessoas, né, nas favelas, né, no Senado, sujeira para todo lado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, certo? Vamos vir aí com mais, né, músicas aí para a gente fazer, né, né, essa análise dentro, né, da música, dentro do que ela foi composta da época com a realidade de hoje. Então, curte aí, meus amigos. Isso é a filosofia da coruja. Espero que vocês tenham gostado. E o país que é esse é o país que você quer, que eu quero, que nós queremos, que é o melhor para todos. Então, para isso, a gente tem que, né, entender, estudar, aprofundar, que a gente consegue. Até
os próximos, próxima, e que país é esse?